Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. O Luiz conta com proteção para cada etapa da safra. Já a Daniela conta com linhas de crédito para todos os desafios da produção. A Ana Castela e seu pai Rodrigo contam com a parceria de quem ajuda o agro a prosperar. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Sicredi. Eu gosto sempre de já ser bem direto nas nossas apresentações com o Sicredi e falar para vocês o porquê que eu estou aqui, né? E por que que a gente vai parar esse momento agora para a gente falar do mercado de soja, de milho, da pecuária, perspectiva de preço de insumos. A grande ideia é tentar resolver aquele problema, aquele erro fatal que a gente comete no agro, ano após ano, e que compromete o nosso resultado, a nossa margem de lucro lá no final das contas. E do que eu estou falando, né? Eu estou falando daquele grande abismo, aquela grande diferença que a gente tem da qualidade das decisões que a gente toma dentro do campo, da porteira para dentro, comparado com aquelas que a gente toma da porteira para fora, né? Por exemplo, se a gente pensar no resultado de um produtor, a receita dele, a receita é função de duas perguntas. A primeira, o quanto ele produz. E a segunda é, por quanto ele vende. Só que no mundo do o quanto ele produz, quantas sacas, quantas arrobas de boi que seja, ele vai ter engenheiro agrônomo, ele tem zootecnista, ele tem médico veterinário, ele tem consultoria técnica, ele tem engenheiro agrônomo, ele tem dia de campo, ele tem o cara da concessionária de máquinas, ele está totalmente assessorado na parte técnica de campo, de manejo, na parte agronômica para produzir mais. Só que se a gente vai para outra pergunta que eu trouxe para vocês do por quanto eu vendo, aí a gente já está, aí o buraco já é um pouco mais embaixo. Aí já é muito mais complicado para a gente. A gente vai ver que na melhor das hipóteses, aquele produtor que está um pouco mais inteirado de mercado, ele está fazendo o quê, pessoal? Ele está abrindo o Google, está pesquisando lá o preço da soja e ele está pegando a primeira notícia que apareceu, ele lê lá no canal rural, no noticiasagricolas.com, ele recebe uma mensagem encaminhada de uma colega dele no WhatsApp lá, o Trump isso, tarifa do não sei o quê, preço do boi caiu, preço do boi agora vai subir. E é uma série de indecisões e a gente não tem a mesma qualidade de informações para tomar as decisões que a gente toma fora do campo, aquelas de venda, de comercialização, de gestão de risco, que a gente tem dentro do campo. Então, a ideia da palestra aqui, agora eu vou pedir para os colegas colocarem na tela para a gente entrar no conteúdo de fato, é a gente pegar esses principais temas da região de vocês, as principais commodities, né, a soja, o milho, boi, a pecuária, fertilizantes, de forma bem prática, pessoal, a gente responder qual é a tendência de preço de cada um desses produtos. A soja vai valorizar na entre safra agora, o milho também, o que vai acontecer? O boi, tomei esse susto do Trump, mas e aí, recupera? Escuto muito falar de ciclo pecuário, o que vem pela frente? Fertilizante vai ficar mais barato, vai ficar mais caro, o que eu posso esperar? Exatamente isso que a gente vai passar. E para começar na primeira commodity aqui, pessoal, e a gente já falar da pecuária, o que é que vem acontecendo com o preço do boi e preço do bezerro, se a gente pegar nesses últimos anos aí? É exatamente isso que está aparecendo na tela de vocês agora. Se a gente vê nesse gráfico da esquerda aqui, que eu estou apontando com o laser, o que a gente está vendo? O preço do boi na referência para o Brasil, que é a referência do preço lá em São Paulo, reais por arroba. O que aconteceu desde 2023? A gente viu aqui o preço do boi veio caindo significativamente. E aí todo mundo na pecuária nos últimos anos preocupado, a margem não fecha, resultado ruim. Mas de lá para cá, no último semestre ali de 2024, teve uma explosão no preço do boi que chegou em São Paulo a bater quase R$ 350 arroba, mas de lá para cá desacelerou um pouco e está mais próximo agora dos R$ 295 arroba do boi na referência a São Paulo. E aí vem aquela pergunta, né? Pô, o que vem daqui para frente? Qual que é a perspectiva de preço do boi? E a mesma coisa a gente pode se perguntar para o bezerro, que da mesma forma veio caindo o preço e depois subiu muito forte em 24, mas permanece sustentado ali próximo dos R$ 2.900 a cabeça na referência Mato Grosso do Sul. E aí, né, pessoal, qual que é a perspectiva de preço daqui para frente? E eu sempre falo que para a gente entender de mercado, a gente tem que entender fundamento. Não dá para ficar seguindo por notícia e dia a dia, porque aí tem muito ruído e pouco sinal. Não dá para a gente entender de fato para onde que vai. E o que é fundamento do mercado quando a gente fala na pecuária? Existe na pecuária, pessoal, um mecanismo de oferta, digamos assim, um fundamento que explica quando o preço do boi valoriza em longos períodos de tempo e aquilo que explica quando ele desvaloriza, baixa o preço do boi em outros períodos. Essa ferramenta, esse mecanismo que explica a oferta do boi e influencia o preço dele, é aquele famoso que a gente sempre fala, ciclo pecuário.
Mas qual que é o problema do ciclo pecuário, né? O problema não, mas quando a gente vê no cotidiano, nas discussões, né, você vê que todo mundo fala, não, a pecuária é feita de ciclos, né? Não, ciclo pecuário. Tá. Mas como é que funciona o ciclo pecuário na prática? Como é que a gente faz uma análise dele na prática? E aí o que eu quero convidar para vocês a olhar nesse próximo slide que eu vou passar para vocês aqui. Primeiro vamos entender como é que funciona um ciclo pecuário. Isso que explica quando o preço do boi sobe e quando o preço do boi cai do ponto de vista da oferta de gado. Então vamos lá. Eu estou botando para vocês na tela aí esse esquema que é exatamente do funcionamento do ciclo pecuário. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, onde eu estou apontando com o laser, onde a gente tem aqui um preço do bezerro em alta, a seta verde aqui, né? O que está acontecendo? Vamos imaginar que por qualquer motivo que seja no mercado da pecuária, o preço do bezerro está subindo, tá? O preço do bezerro valorizado. O que é que todo pecuarista vai querer fazer no momento de bezerro valorizado? É óbvio, ele vai querer produzir mais bezerros. E para produzir mais bezerro, eu preciso de quê? Eu preciso de fêmeas no meu rebanho. O que é que todo pecuarista vai fazer então? Ele vai reter mais fêmeas, mais vacas no rebanho dele. Aquela vaca que ele estava na dúvida, será que eu mando para abate, descarto ou não? Opa, mantém no rebanho, porque o preço do bezerro está subindo muito, eu quero produzir mais bezerro, para isso eu preciso de fêmea no meu rebanho. Qual que é a consequência disso, pessoal? Aí a gente vai para o segundo passo do esquema aqui. Ó. O que acontece com o abate de fêmeas a nível de Brasil? Todos os pecuaristas abatendo menos fêmeas, ou seja, retendo mais fêmeas, mais matrizes no seu rebanho para produzir mais bezerro, faz o quê? Faz diminuir a oferta de abate total de gado no Brasil. Oferta de abate é o quê? É o abate de fêmeas mais o abate de machos. Você está abatendo muito menos fêmea. Consequência disso é o quê? Falta gado para abater como um todo. E aí, qual que isso vai provocar? Uma baixa oferta de gado para abate. A gente vai vir aqui para essa terceira fase, terceira parte do esquema. Preço do boi gordo em alta. Nessa fase aqui, onde o frigorífico está com uma escala bem curtinha, poucos dias comprado, ele não consegue negociar imprimir uma baixa no preço da arroba negociando com o produtor. Aí é preço do boi em alta, por quê? Porque a oferta de abate está diminuindo, diminuiu por quê? Porque teve menor abate fêmeas. Isso aconteceu por quê? Porque o preço do bezerro estava subindo. Isso é como se fosse um dominó derrubando o outro. Aí a gente está nessa fase de alta do ciclo pecuário aqui, com o preço do boi subindo. Lá na frente, ainda nessa fase de alta, o que, que vai começar a ocorrer? Se a gente parar para pensar aqui, ó, a gente vai para a quarta etapa do esquema aqui, o que, que vai acontecer com a oferta de bezerros, pessoal, lá no futuro? Bom, se no passado todo mundo estava decidindo produzir mais bezerros, lá na frente vai todo mundo produzir bezerro ao mesmo tempo. E um monte de gente produzindo bezerro ao mesmo tempo vai ter um excedente de bezerro no mercado. O que é que acontece com a oferta de bezerro? Aqui, ó, lá no alto. Excesso de oferta de bezerro vai gerar o quê? Com o próprio preço do bezerro. Se tem bezerro sobrando no mercado, o próprio preço do animal aqui, ó, em baixa. A gente vai ter uma baixa do preço do bezerro. E aqui a gente vai fechar metade do ciclo, ó. Essa metade que é a fase de alta. Cada metade, uma fase de alta ou de baixa, estava levando 3, 4, 5 anos, depende do ciclo, depende das condições de mercado. Mas nessa média aí, 3, 4, 5 anos. E agora que a gente tem um preço do bezerro mais baixo no ciclo pecuário aqui, o que, que vai acontecer depois? Bom, se antes com preço alto se abatia menos fêmeas, porque uma fêmea era mais valiosa para produzir esse bezerro que estava com preço alto, agora que o preço do bezerro está desvalorizando, a margem da cria não compensa, não está bom o preço, o pecuarista vai olhar para aquela vaca que ele tem lá, será que eu abato isso aqui ou não? Descarta, pode descartar. Estou precisando de caixa, o preço do bezerro está caindo, todo mundo, todos os pecuaristas, de norte a sul do Brasil, vão estar fazendo o quê então nessa fase aqui? Ó? Vão estar abatendo mais fêmeas como um todo. E qual que é a consequência disso para a oferta de abate total? A gente já viu, opa, isso vai aumentar muito a oferta de abate, porque se o abate de machos mais fêmeas é o total e tem muita fêmea sendo abatida, está puxando o total para cima. Aí é excesso de gado para ser abatido, oferta lá no alto. O que é que isso vai pressionar? No frigorífico aqui, ó, na hora da negociação, uma baixa de preço do boi, porque tem uma oferta de gado para abate muito grande. Nesse período aqui, que o frigorífico está com a escala de 10, 12 dias. Está comprado para vários dias já, não precisa pressionar uma alta de preço na arroba. Consegue, opa, estou tranquilo, estou super ofertado de gado aqui, baixa o preço do boi. Aí a gente está na fase de baixa. O que é que vem depois lá na frente? A gente vai ter aqui, ó, da mesma perspectiva que a gente viu da oferta de bezerros, o que é que acontece com a oferta de bezerros, né? Ou melhor, perguntando, né? Da onde que vem o bezerro lá na frente, se lá atrás todo mundo estava batendo mais fêmeas? Não vem, né? E aí falta bezerro no mercado. Essa escassez da oferta de bezerro vai desencadear uma própria alta do preço do bezerro. E aí, pessoal, a gente entende de fato o que é o ciclo pecuário, que é como se fosse um dominó derrubando o outro para sempre, nesse efeito de ciclos que a gente sempre vai ter. Por quê? Porque existe uma limitação biológica aí no meio, que é, se eu quiser produzir um bezerro, na melhor das hipóteses, leva 9 meses para uma vaca parir um bezerro.
depois joga aí mais 10, 12 meses para desmamar esse animal e passar para a fase de recria e engorda. Vamos resumir de forma geral, na média Brasil, que a tecnologia não é tão grande quanto Mato Grosso, o que vai acontecer? A gente vai estar tomando decisões hoje que a gente vai colher a consequência só daqui 2 anos. Decido produzir um bezerro hoje, beleza. Espera 2 anos lá na frente para depois ver esse animal passar para as outras fases de recria e engorda. É por isso que a gente tem esse descompasso e esse efeito de ciclo. A oferta não consegue reagir hoje. Se o preço do bezerro subir hoje, não dá para produzir mais bezerro hoje. Quer imaginar um cenário como que a gente poderia ver que seria igualmente bizarro em outros setores da economia? Imagina que você vai lá no supermercado e aí começa a faltar leite na prateleira. O que é que o dono do mercado vai fazer? Ele vai ligar para o fornecedor, não, eu preciso de mais leite, vão abastecer essa prateleira. A demanda está muito forte. Agora imagina que o leite não chega no outro dia. Imagina que o leite vai chegar 2 anos para ser abastecido. Você liga hoje querendo mais leite na prateleira, leva 2 anos para chegar. Só vai ter 2 tipos de prateleira no mercado. Aquela que está sobrando e está entupida e faltando e sobrando produto, porque você pediu 2 anos atrás e chegou hoje, ou aquelas que estão vazias, porque está todo mundo querendo hoje e só dá para entregar daqui 2 anos. Então, essa é a grande dinâmica da pecuária que a gente tem que entender para falar de preço do boi. Tá? E se a gente olha para esse esquema hoje, que esse ciclo que acontece, que por mais que melhore a tecnologia de abate, pode encurtar, mas não vai acabar com o efeito do ciclo, a gente tem que se perguntar o seguinte: em qual fase desse esquema aqui do ciclo pecuário que hoje o Brasil se encontra? Se isso aqui é como se fosse um efeito dominó, um derruba o outro em efeito de cascata, qual o dominó que a gente está hoje? Qual que é o próximo que vai ser derrubado? E aí a resposta, pessoal, está nesses próximos dados de abate que eu trago para vocês aqui. Ó. O que é que eu estou mostrando no gráfico? Do lado esquerdo, o percentual, a famosa taxa de abate de fêmeas. O que é esse percentual? Por exemplo, se eu digo que é 50%, né? Significa que do total de bovinos abatidos no Brasil, 50% eram fêmeas. Se eu digo que é 30%, do total abatido de bovinos no Brasil, 30% eram fêmeas. Ou seja, é um indicador de como é que está o abate de fêmeas que vai influenciar o preço e o abate do gado lá na frente. A gente vê desde 2021, olha o que veio acontecendo aqui, ó, veio aumentando a taxa de abate de fêmeas. É por isso que o preço do boi nos últimos anos vinha caindo muito forte. Olha o que estava acontecendo com o movimento de taxa de abate, subindo. Se a gente vê isso na consequência do abate total, o gráfico da direita aqui, ó, quantos milhões de cabeças, agora sim contando machos e fêmeas, a gente vê, olha aqui, ó, a oferta de abate total no Brasil, que antes oscilava entre 2 e 2,5 milhões de cabeças de gado por mês, chegando ali em 23, 24, fazer máxima de 3,5. É por isso que o preço do boi vinha caindo. Só que agora, pessoal, 2025, a gente entra o quê? A gente está entrando, na verdade, numa fase de inversão do ciclo pecuário. Esse abate de fêmeas aqui ó, é para começar a cair daqui para frente. Por que a gente fala isso? Porque vamos acompanhar o comportamento do ciclo. Como é que foi a alta de abate de 2022? A máxima de 22 maior que de 21. A mínima de 22 maior do que a mínima de 21. A máxima de 23, maior do que a máxima de 22. A mínima de 23, maior do que a mínima de 22. Só que chega 2024 e 2025 aqui, ó, e não supera a máxima de forma significativa. E as mínimas permanecem as mesmas, ou seja, já está batendo no teto a taxa de abate. A gente só fura os 50% de abate de fêmeas aqui por conta do abate de novilhas que vinha subindo muito significativamente. Mas aí não diz respeito tanto à parte da cria, produção de bezerro, muito mais a nossa tecnologia pecuária no Brasil, que aliás a taxa de abate de novilhas no longo prazo só vem subindo no nosso país. Então isso foi muito mais outro efeito de tecnologia e produção do que de fato ciclo pecuário. Porque se a gente destrinchasse o dado entre vacas e novilhas, ia ver que vaca ia estar praticamente estagnado, que é o que fala mais sobre a cria. Então essa é a fase do ciclo que a gente está hoje, uma fase de inversão do ciclo pecuário. Daqui para frente a gente espera o quê? Um melhor preço do bezerro, uma menor taxa de abate de fêmeas, diminuindo a oferta de abate total e fazendo o preço do boi subir. Tanto é que se a gente olha aqui na oferta de abate total, as máximas já ficaram lá em 2024, né? A gente vê um patamar mais estacionado do abate total de carnes. Outra coisa que é interessante, de gado, aliás, outra coisa que é interessante da gente observar, não só um dado de oferta, mas um dado de preço, e como a gente vê exatamente a relação cíclica entre preço bezerro e preço do boi. O que é que eu estou botando na tela para vocês aí? Desde 2000, 2001 até 2025, para quê? Para a gente ver o movimento de todos os ciclos pecuários desde o início do século. O que tem na linha verde claro aí? Variação de preço do bezerro, na linha verde escuro, variação de preço do boi gordo. Isso é o que? A variação anual. Então, eu estou comparando. Quanto que variou o preço, por exemplo, de julho de 25 com julho de 2024? A gente vê claramente esse comportamento de ciclo, de quando cai o preço do bezerro, cai o boi junto. Sobe o bezerro, sobe o boi junto. E assim a gente vê essas ondas de altas e baixas do ciclo pecuário, exatamente nessa relação boi-bezerro.
Só que tem outra coisa que é muito interessante também de observar, que é o quê? Quando que tende a inverter esse cenário, esses ciclos de valorizações e desvalorizações de preço do boi e do bezerro? Aí a gente pode ver aqui em todos os ciclos pecuários que a gente teve nesse século, quando chega próximo da marca aqui, ó, de 20% de queda ano a ano, no primeiro ciclo pecuário do milênio, inverteu numa alta de preço do boi e bezerro. No segundo ciclo de baixa aqui, ó, quando chegou próximo dos 20% de queda ano a ano, virou uma fase de alta de novo. No terceiro ciclo pecuário, quando chegou próximo dos 20% de queda aqui, inverteu uma fase de alta de novo. O quarto ciclo pecuário, próximo dos 20% de queda, inverteu numa alta de novo. Onde é que a gente estava oscilando agora no final de 24, 25? Aqui nos 20% de queda ano a ano, e a gente já vê se refletindo no comportamento de valorização, o movimento de inversão do ciclo em termos de comportamento do preço. Então é um cenário, pessoal, do lado da oferta muito favorável para a pecuária, porque a gente está justamente nesse momento do que? De inversão do ciclo pecuário, que favorece maior preço do boi, maior preço do bezerro. E aí o pessoal pergunta, não, Felipe, mas ele fez a máxima em 2025, ali no início do ano, R$ 350 arroba, agora caiu, mas e Trump e não sei o quê. Pessoal, eu sempre falo, o ciclo pecuário é como se fosse um dominó derrubando o outro. O que a gente tem que se preocupar? Qual é o primeiro dominó que precisa ser derrubado para a gente saber que vai ter uma inversão do ciclo? E aí eu convido a gente voltar para o esquema de novo. Aqui, ó, preço do bezerro em alta. Se o preço do bezerro está em alta, ele engatilha todos os movimentos de preço de alta do boi. E aí vamos de novo olhar o preço do bezerro, olha como o comportamento dele está diferente do boi. Por isso que eu sempre falo, tem que olhar muito mais para o bezerro, o preço dele numa nova fase de alta do ciclo, do que do boi propriamente dito, porque o boi é só o segundo dominó que vai cair lá nesse efeito cascata. E o bezerro, pessoal, ele permanece com uma alta muito forte. Em 2025 ele segue alto. Ah, o boi fez a máxima, excedeu, claro, a exportação estava recorde, faltou ali, problema no pasto, uma série de fatores, mas o bezerro segue valorizado. Isso é a marca de uma inversão de ciclo pecuário, porque isso é o que faz o pecuarista abater menos fêmeas e fazer o preço do boi subir. Então, a gente fica muito confiante em termos de ciclo pecuário aqui no Sicredi, na nossa análise de mercado, muito favorável. Se fosse para apostar, provavelmente 26 vai ser um ano melhor que 25, 27 melhor que 26 e 28 melhor que 27. Se seguir a tendência histórica de ciclo pecuário de preço do boi valorizando por 3, 4, 5 anos. Então, um cenário muito favorável para a pecuária, só que agora a gente respondeu só o lado da oferta. A gente precisa entender também a demanda da pecuária. E aí eu sempre gosto de mostrar esse gráfico aqui, que é o quê? O que a gente está vendo na tela que eu botei para vocês? Um gráfico de pizza que mostra o quê? Do total de carne bovina produzida pelo Brasil, para onde que vai? Qual que é o destino? E a gente vê claramente, pessoal, a fatia maior da pizza aqui, mais de 70% de tudo que a gente produz de carne bovina é o consumo doméstico, é o consumo interno, nós, brasileiros. Só quase outros 20% aqui ó, vai ser exportação para a China e outros 10% exportação para outros países. Então, de forma geral, né, isso vale para quase todas as carnes, aliás, mas de cada 10 bifes que o Brasil produz, 7 são voltados para consumo interno. Só outros 3 que são exportados. O que a gente tem que entender, então? Que apesar de exportação ser importante, e dependendo da região que você está, você tem uma planta frigorífica que é mais voltada para exportação ou não, aí pode impactar de forma diferente, mas de forma geral, consumo interno pesa mais em termos de demanda do que exportações. Por que é interessante perceber isso quando a gente for falar da parte de tarifas aqui, como é que a tarifaço Estados Unidos-Brasil reflete no preço da carne bovina. Mas, falando justamente dessa fatia maior da pizza, qual que é a perspectiva de demanda interna no Brasil? E a gente vê aqui, pessoal, esse gráfico da demanda doméstica de carne bovina, a gente está em uma das melhores demandas de carne que a gente já viu nos últimos 20 anos. A gente vê uma demanda de carne bovina no Brasil próximo de 8,2 milhões de toneladas, que é um valor ainda elevado, bem acima do pós-pandemia aqui, bem acima daqueles níveis da crise da Dilma, se a gente lembrar, 2013, 14, 15, quando o Brasil entrou em recessão. Então a demanda interna está fortalecida. Por quê? Porque o desemprego está baixo, porque a massa salarial do brasileiro cresce e a gente sendo uma nação que é muito mais propícia a ser consumista do que poupadora, quando a massa salarial, quando o que todo mundo recebe no Brasil, quando todo mundo está mais empregado, isso se reflete diretamente no quê? Em consumo, e esse consumo, principalmente aqui no Brasil, de alimentos, tá? É o famoso sobrou o dinheiro no final do mês, vamos fazer um churrasco. E do ponto de vista de carne bovina, ter a demanda interna sólida e forte ainda, mesmo com a inflação subindo, é muito positivo para o cenário de preços do boi. Então aí, ó, já entendendo 70% da pizza da demanda, já é um cenário positivo. Aí a gente entra, pessoal, na questão das tarifas e que eu quero comentar para vocês quando a gente fala do tarifácio Estados Unidos-Brasil. Para quem está por fora, né, apesar de provavelmente são poucos, porque isso está sempre no noticiário, o Trump tarifou diretamente o Brasil
E isso aí respinga direto em alguns produtos do nosso agronegócio. E dentro dos produtos que a gente tem destaque, né, nessa relação comercial de vender para os Estados Unidos, está a carne bovina. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Do total que a gente exporta de carne, o quanto que os Estados Unidos de fato representam. A gente vê claramente aqui, a China tem uma dominância gigante, é praticamente 50% de tudo que a gente exporta. E na sequência, o segundo maior parceiro comercial está aqui, Estados Unidos, 12%. Qual que é a questão agora? O que a gente tem que pensar é o seguinte: tem impacto em preço? Não só pode ter, como já está tendo. A gente viu o boi de R$ 315 arroba em São Paulo cair para 295, frigoríficos já se reorganizando e assim por diante. Se entrar em vigor o tarifaço, o que acontece? O preço do boi, provavelmente no curto prazo, que a gente viu aí, sofre um pouco, mas depois, com viés de ciclo pecuário alta e no médio e longo prazo, a gente conseguindo rearranjar essa demanda para outros países. Por que eu falo isso? Porque comércio internacional é como se fosse um jogo de cobertor curto. Você vai comprar mais de um, vai faltar para outro. Por exemplo, se os Estados Unidos deixar de comprar do Brasil para comprar de outro país, esse país vai ter menos para vender. Quem comprava antigamente desse outro terceiro país não vai ter que comprar mais de quem do Brasil. O que acontece? Provavelmente a gente consegue com Chile, Argélia, Arábia Saudita e uma série de outros países rearranjar essa demanda, até porque a gente tem a carne bovina mais competitiva no mercado internacional, é a brasileira. Então, pelo menos no médio e longo prazo, a gente ainda teria condições de reorganizar. No curto prazo, sim, cai preço com esse excesso de oferta interna, essa redução de demanda. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Isso é o quê? Se o tarifaço entrar em vigor. O que é interessante quando a gente pensa do ponto de vista de volatilidade política? Não tem como saber, pessoal. E quando a gente já vê historicamente as negociações do Trump com outros países, sempre que ele botou uma tarifa direto para outro país, ele acabou voltando atrás, ou renegociando, ou postergando o início das tarifas, como já acabou acontecendo aqui no Brasil de postergar, ia entrar em vigência as tarifas 1º de agosto. Agora já foi chutado para frente para 6 de agosto. E não só foi transferido para 6 de agosto, como já teve alguns produtos que foram isentos da tarifa. Aí ficar todo mundo preocupado que o café não estava isento, agora já tem rumores de que o café vai ser isento. Então, pelo menos do ponto de vista político, a gente não viu o Trump chegar até o final desse braço de ferro, digamos assim, né, dessa briga de puxa para um lado, puxa para o outro. Então, os analistas políticos, pelo menos, falam para a gente que provavelmente o Brasil não consegue chegar num acordo nesse curto prazo até 6 de agosto, mas talvez consiga postergar e adiar a entrada das tarifas de novo e até algum momento se resolver. Só que, como eu chamo a atenção, política é muito difícil para prever. Então, eu chamo a atenção esses dois pontos. Se acontecer, queda de preço no curto prazo, como eu falei, que já foi grandemente manifestada já no preço do boi, caindo esses R$ 20 arroba, mas no médio e longo prazo a gente consegue reverter, e cenário de longo prazo é positivo para a pecuária. Outra coisa que eu quero trazer agora para viés de preço, quando a gente fala no curto prazo, por que caiu tanto esse preço do boi? Não só pelo efeito do Trump e o tarifaço, mas caiu mais do que deveria, digamos assim, por conta desse outro fundamento de mercado da pecuária, que é esse que eu trago para vocês aqui, que é a sazonalidade do preço do boi. De janeiro a dezembro, como é que tende a se comportar o preço do boi gordo no Brasil? Na referência São Paulo, a gente vê aqui, ó, historicamente o boi faz mínima quando? Junho e julho. Quando que o Trump entra com o tarifaço contra o Brasil? Junho e julho. Então é um golpe duplo, né? Tanto a nossa sazonalidade puxando o preço do boi para baixo, quanto o Trump diminuindo demanda via tarifaço. Mas no longo prazo, e agora olhando para os próximos trimestres até o final do ano, só pela sazonalidade tem um viés de alta do preço do boi. Se resolver isso, pode ajudar mais ainda a reverter preço, mas de forma geral, a gente mantém essa perspectiva positiva para a pecuária no Brasil nesses próximos anos, inversão do ciclo pecuário. No cenário internacional, a gente vinha batendo recorde de exportação até essa incerteza das tarifas. O cenário interno ainda está de uma demanda sólida, então ainda é positivo para a pecuária. Eu acho que o tarifaço do Trump vai muito mais ser algo de curto prazo, que talvez no ano que vem a gente já nem se lembra mais, e torcer para politicamente isso resolver, apesar de estar um cenário um pouco espinhoso e difícil em termos de diplomacia Brasil e Estados Unidos. Mas esse é o cenário da pecuária, pessoal. Se a gente for passar para a soja agora, que é outra commodity muito importante, a gente tem uma realidade de preço da soja no Porto de Paranaguá, que é o seguinte: o que vai acontecendo com o preço da soja? Né? Da mesma forma que a gente se perguntou no preço do boi. A gente vê que em 2022, aqui, ó, o preço da soja lá no Porto de Paranaguá, mais de R$ 200 a saca. De lá para cá, todo mundo vai lembrar, foi um filme de terror, desaba o preço da soja no Brasil, mas a gente vem mais recentemente, agora 2025, num preço que está relativamente estável, digamos assim, há mais de ano. Está num patamar próximo de preço do que estava em 2024, por exemplo. Hoje, na referência do Porto de Paranaguá, estava R$ 139 a saca.
preço lá no porto, né? Não no interior do Mato Grosso, não no interior do Brasil. E aí vem a pergunta: o que vai acontecer com o preço da soja daqui para frente, né? A soja tende a subir, a soja tende a cair, ficar estável, o que é que eu posso esperar? E aí, como a gente viu no mercado da pecuária o que é fundamento de preço do boi, eu convido vocês a gente entender agora o que é fundamento de preço da soja. Esse preço aí que eu falei para vocês, pessoal, se você abrir o Google e ir lá, preço da soja Paranaguá, R$ 139 a saca. Esse preço não vem por acaso. Ele vem do que a gente chama de um processo, uma fórmula de formação desse preço da soja. Existe um processo para chegar lá no final das contas e dizer, é por isso que é R$ 139 por saco, não 138, não 140, não 200, não 100. E são 3 pilares que formam esse preço final da soja. Quais são esses 3 pilares? Na referência de preço do porto, que é a grande referência para o preço depois do interior do Brasil. Como é que se formam? Esses 3 pilares aqui. Esses 3 fatores formadores de preço da soja. Quais são? Primeiro deles, cotação da soja na Bolsa de Chicago. Segundo, o prêmio de exportação. Felipe, o que é prêmio de exportação? A gente já vai entender na sequência isso aí. E por fim, o câmbio. Bolsa de Chicago e prêmio são negociados em dólares, o câmbio no final para explicar o preço em reais por saca. Toda variação de preço da soja, pessoal, seja 1 centavo que variou a saca, ou seja R$ 100 que variou, vem de algum desses 3 fatores formadores do preço da soja. É o famoso tripé Chicago, prêmio e câmbio. O que a gente tem que fazer agora para ter uma boa análise de mercado é entender qual é a análise de cada um desses fatores para, no final das contas, juntar o quebra-cabeça. Vamos entender então o que está acontecendo em termos de Bolsa de Chicago e preço da soja no mercado global. Se a gente vê aqui a relação de preços da soja na Bolsa de Chicago, a gente vê preços que vinham caindo desde 2023, 2024, por isso que caiu o preço da soja no Brasil também. Mas a gente vê uma curva de futuros, se a gente pegar a média dos últimos meses, não a cotação de hoje, que já está abaixo dos $10 o bushel por conta da guerra tarifária China e Estados Unidos, mas se a gente for ver a média, é uma soja que deveria estar, preço futuro aqui, se a gente vê de julho, de agosto 25 até maio de 26, operando entre 10 e 11 dólares o bushel. Por que o preço da soja está um pouco acima do que a gente viu nos últimos meses, né, operando acima dessas mínimas que a gente viu de 2024 de 9,80 dólares o bushel? Por mais que hoje esteja batendo isso, no Brasil é do comportamento de preço. Aí é interessante a gente observar a relação de oferta e demanda global, porque é justamente isso que é o fator Bolsa de Chicago, representar a oferta e demanda do produto em nível global. O que vem acontecendo com essa base de oferta e demanda de soja, então? Aí eu gosto sempre de entender o mercado sob a ótica desse indicador aqui que a gente chama de relação estoque-consumo, esse percentual que explica o quão apertado está o mercado de soja. E por quê? O que ele significa esse percentual? Né? Se eu falar que o estoque-consumo é 30%, isso significa o quê? Que de cada 100 toneladas de soja que o mundo demanda, ele só tem 30 armazenadas. Se eu falo que o estoque consumo é 26%, de cada 100 toneladas de soja que o mundo demanda, ele só tem 26 armazenadas. Qual que é a consequência? Quanto menor esse percentual, menos estoque a gente tem, maior pressão para preço alto. Quanto maior esse estoque, essa relação for, maiores são os estoques proporcionais à demanda, mais folgado está o mercado e mais pressão para baixa de preço a gente tem. Se a gente vê de cara aqui, já fica fácil de entender o mercado da soja nos últimos anos. Quando que estava alto o preço da soja? Ali 21, 22 e início de 22, 23, que era quando a relação estoque-consumo estava lá na mínima. Por que caiu o preço da soja nos últimos anos e desaba o preço da soja aqui no Brasil? Porque se recupera a relação estoque-consumo. A perspectiva 25, 26 agora, pessoal, é na verdade de uma relação estoque-consumo que está estável, caindo, na verdade, né, um ponto percentual ligeiramente mais próximo ainda das mínimas, das máximas dos últimos anos. Isso se reflete no quê? Não tem mais viés de baixa para o preço da soja, baixa significativa, como a gente viu nos últimos anos. Provavelmente esse grande ciclo de baixa de preço da soja cair ano após ano já chegou no final, porque agora esse indicador, a relação estoque-consumo, já vai até estabilizar e recuar um pouco. Outra analogia que eu gosto de fazer para a gente entender essa relação estoque-consumo é a mesma relação que a gente tem com o tanque de gasolina do nosso carro. Por exemplo, se eu estou na estrada, eu tenho 3 litros no tanque e para rodar mais 500 quilômetros, eu tenho uma relação estoque-consumo de 3%, está faltando gasolina no tanque, cara, eu passo na frente do primeiro posto de gasolina que tiver. Eu não olho nem o preço, nem pergunto e eu mando abastecer. Por quê? Porque eu tenho um estoque-consumo muito baixo. Pouco litro no tanque para rodar muita estrada. Baixo estoque-consumo. O contrário também seria verdadeiro. Eu estou na esquina de casa, 80% do tanque cheio, estoque-consumo lá no alto,
eu posso olhar para o posto de gasolina, tá bom o preço, eu boto uns trocados a mais, encho um pouco mais meu tanque. Senão, eu não tenho nenhuma pressão para pagar preços maiores. E como é que está esse tanque de gasolina, então, do mercado de soja, esse tanque, entre aspas, né, do mercado de soja a nível global, 25, 26? Está exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Ligeiramente mais apertado. O que a gente está dizendo? Né? Que a gente vai viajar mais um pouco e lá no final dessa nossa viagem o tanque de gasolina vai ter até recuado um pouco. Então a gente vai ter menos gasolina para o que a gente precisa rodar. Em termos de mercado, a gente está mais apertado. Não tem viés para grande baixa de preço da soja em nível global. Exatamente essa perspectiva que a gente tem. Então esse é o primeiro fator. Bolsa de Chicago não tem viés de baixa de preço da soja, também não tem viés de alta significativa, porque a gente está ali relativamente estável, próximo do patamar dos últimos anos. Se a gente for para o segundo fator agora, o famoso prêmio de exportação, que a gente escuta muito em notícia, né, e se fala muito prêmio, etc., mas que raramente você consegue ver alguém que entende esse conceito a fundo. O que é o famoso prêmio de exportação, né? Antes de eu explicar antes da gente comentar o comportamento dele no gráfico aqui, né, é interessante a gente entender ele e conceitualmente o que ele significa. Chicago é global, prêmio é local. Para que serve o prêmio? Aí outra analogia que eu gosto de usar para a gente entender é a gente imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a Bolsa de Chicago, na verdade, não vende soja, ela vende água mineral. A gente abriu lá o site da Bolsa e estava $10 a garrafa d'água. Eu faço a pergunta para vocês agora. Será que o cara no deserto do Saara vai pagar $10 a garrafa d'água? Não, né? Muito provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses $10 de referência, mas, pô, eu vou vender a 10 mais um ágio, 10 mais um acréscimo, 10 mais um prêmio, 10 mais 2. Eu vendo a $12 no final para refletir o quê? A minha base de oferta e demanda. A minha base de oferta e demanda local. O oposto provavelmente também seria verdadeiro. Eu estou aqui no Brasil e tem água jorrando do solo e eu quero engarrafar isso e vender. Talvez eu não venda a água aos $10 da bolsa. Talvez eu venda a 10 menos um prêmio. 10 menos 2. Talvez eu venda a $8 lá no final esse produto, porque a minha base é de super oferta do produto. Contrário do cara no deserto. O que é então um prêmio de exportação? Exatamente isso. Pegar a referência da bolsa e se perguntar o seguinte: o meu preço vai ser um pouco mais valorizado ou vai ser um pouco abaixo da referência da bolsa de Chicago? Exatamente isso que é. Em termos práticos, quem é que decide, quem é que negocia esse valor? Imagina que um importador de soja e um exportador de soja. Imagina que vai chegar ali no porto de Paranaguá, no porto de Santos, no Brasil, e tem um chinês que quer comprar um navio Panamax de 60 mil toneladas de soja. Ele vai negociar essa compra com quem? Com algum exportador. Geralmente na figura das grandes tradings, como Bunge, Cargill, Dreyfus, ADM, COFCO, esses caras que movimentam commodities pelo mundo. E eles vão negociar esse valor, esse ajuste, nessa base do Brasil. Tem a base Brasil, tem a base Centro-Oeste, tem a base Mato Grosso, tem a base Rondonópolis, tem a base Campo Verde, Primavera. Cada local tem a sua base de oferta e demanda que precisa ser adaptada frente à Bolsa de Chicago. Por quê? Porque a Bolsa nada mais é do que uma referência global de preço. Na Bolsa de Chicago tem brasileiro, americano, argentino, chinês, europeu, todo mundo negociando soja. A Bolsa não consegue ser nada mais do que uma média global. Vai negociar no Brasil, precisa adaptar isso aí. E é exatamente isso que é. E como é que se comportou o prêmio nos últimos anos? Se a gente for ver aqui, ó, 2022, 2023, ele desaba e fica muito negativo na colheita de 23. O que acontece em 23? Desaba o preço da soja. Está aí o segundo fator explicando uma queda de preço 2023. A gente vai para 2024, mesma coisa, fica muito negativo o prêmio de exportação, desaba o preço da soja também em 24. Só que a gente chega aqui em 2025, pessoal, e ele permanece não só no estável, mas ele permanece positivo o tempo inteiro. Ele não chega a ficar negativo e imprimir uma baixa de preço da soja como foi nos últimos anos. Aí tem duas coisas que a gente tem que entender. Por que é que caiu nos anos passados e por que é que nesse ano não está caindo, e, na verdade até fortalecendo o preço da soja aqui no Brasil? Primeiro, por que é que caiu o preço da soja, o prêmio, aliás, nos últimos anos? Por conta desse grande problema que a gente tem aqui no nosso país, o famoso déficit de armazenagem no Brasil. Quantas milhões de toneladas que o Brasil produz de grãos que ele não tem capacidade de armazenar? E a gente vai ver aqui, ó, 2023, 2024, déficit enorme. Mais de 100 milhões de toneladas de grãos que a gente não tinha armazém para acondicionar isso aí. Qual que é a consequência? Excesso de oferta, não tem como acomodar, baixa o prêmio. Tem até aquela piada que a gente fala, né? No Brasil, armazém tem um nome, é navio, porque você colhe no interior do país e manda direto para o porto. Aí a gente vê aquelas manchetes de fila de caminhão na estrada, de porto lotado,
de multa no navio que está esperando tempo demais, de ferrovia e hidrovia que não tem capacidade para transportar tudo. Aí você vê armazenamento do milho safrinha em céu aberto, todo mundo correndo para conseguir silo bolsa, porque a gente tem esse grande problema. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, né, 100 milhões de toneladas de grãos. Quanto que a Argentina produz de soja? Num bom potencial da Argentina, 50 milhões. A gente tinha 2 Argentinas dentro do nosso país que a gente não tinha nem silo para armazenar, pessoal. Imagina a pressão que é para queda de preço. O que acontece? O chinês vai comprar soja brasileira na colheita, pô, não tem nem onde armazenar isso aí, eu vou pagar um preço mais baixo. Imagina você chegar no açougue e o cara ter mais carne do que ele tem refrigerador. Se ele não vender, vai apodrecer. Exatamente essa é a realidade do Brasil, despencando o preço em pico de colheita. Só que 2025, mesmo sendo o segundo maior déficit da história, não caiu o preço da soja em pico de colheita. O prêmio não cedeu, o prêmio não ficou negativo. Por quê? Por conta desse outro esquema de geopolítica que a gente tem rolando, que agora, na verdade, não é o Trump, Estados Unidos, Brasil, mas sim a famosa guerra tarifária China-Estados Unidos. O que acontece com a soja no Brasil com a guerra tarifária Estados Unidos e China? Primeiro vamos entender, né, no cenário global, o que acontece? O Trump vem impondo tarifas em outros países. E uma das tarifas que ele impôs é na China, que é um dos principais países que tem comércio com os Estados Unidos. Na prática, o Trump botar a tarifa no produto chinês significa o quê? Todo americano que quiser comprar um produto da China vai pagar mais caro nisso porque tem a tarifa. A China olha para isso e não gosta dessa situação, porque a China quer continuar vendendo para o americano, só que se o produto dela está mais caro porque vai ter uma tarifa, aí é ruim para o comércio dela. O que o Xi Jinping, o líder da China, fala então? Ele fala, pô, então, Trump, se você vai fazer isso com o produto chinês, eu vou retaliar. Toda tarifa que você botar no produto chinês, eu, aqui na China, vou tarifar um produto americano. Consequência disso, tudo que um chinês quiser comprar dos Estados Unidos vai ficar mais caro. Transplanta esse raciocínio agora para o agronegócio. O que o chinês compra do agronegócio americano? O que os Estados Unidos é grande produtor? Exportador. Soja, milho, carne, algodão. O que o Brasil é grande produtor e exportador? Soja, milho, carne, algodão. Pessoal, se fica mais caro o produto americano, o chinês não vai comprar dele. E aí, o que ele faz? Ele redireciona a demanda que seria para os Estados Unidos, ele compra, na verdade, mais do Brasil. Isso aconteceu em 2018, no primeiro mandato do Trump. Se vocês observarem nesse gráfico que eu estou botando na tela para vocês aí, ó, o que a gente está vendo? Na linha azul, o que a gente tem? Do total exportado de soja americana, quantos por cento que iam para a China? Vinha aqui ó, na linha dos 60% das exportações para a China, 2018, mandato do Trump, quando ele faz a primeira guerra comercial, desaba para baixo de 20%. No Brasil, que exportava aqui ó, acima de 70%, salta para cima de 80%. Ou seja, guerra tarifária China e Estados Unidos, que é o que está rolando nesse momento também, são várias guerras, vários tarifaços, né? Mas esse aqui, China e Estados Unidos, ele é muito positivo para preço de grãos aqui no Brasil. O que acontece? Se o Brasil é mais demandado, vamos lembrar como é que é a formação de preço da soja, Chicago, prêmio e câmbio. Chicago é o global, prêmio é o local. Como é que está o meu local? Como é que está a minha base? Aliás, se a gente pegar prêmio em inglês, é basis, né? Que a tradução literal seria base. Como é que está a base brasileira frente a uma guerra tarifária China e Estados Unidos? Muito mais demandada, porque o chinês não pode comprar um produto americano que está mais caro, está com tarifa. Ele compra mais de quem? Do Brasil. Se a gente olhar naquele ano o que aconteceu com preços, comparando o preço FOB do Porto de Paranaguá, a soja brasileira, com o Porto do Golfo nos Estados Unidos, a gente vê a linha azul clara aqui, ó, o preço da soja brasileira, lá em 2018, quando o Trump instituiu a tarifa, subiu o preço da soja no Brasil, mas despencou o preço da soja nos Estados Unidos. Exatamente esse que é o efeito da guerra tarifária China e Estados Unidos. Então o Trump aqui, às vezes ele bota o chapéuzinho de herói, às vezes ele coloca de vilão. Ele é herói para a gente, entre aspas, né, quando ele está nessa guerra comercial com a China e a nossa demanda é maior para o chinês e o nosso prêmio sobe, a nossa soja é mais comprada, só que ele é vilão quando ele tarifa diretamente o Brasil. E aí grãos aqui não tendem a sofrer tanto com a tarifa direta Estados Unidos-Brasil, muito mais carne. A gente é muito mais competidor em termos de grãos com os Estados Unidos do que com comércio direto. Então esse é um cenário que é positivo para prêmios e preço da soja consequentemente no Brasil, pessoal. A China comprando mais da gente, a nossa base de oferta e demanda é mais demandada, nosso prêmio sobe. Outro ponto interessante, que aí vem a perspectiva, tá, mas aí, pode continuar valorizando a soja? Já valorizou o que tinha para valorizar? E aí eu sempre trago outro fundamento interessantíssimo de mercado para a gente observar, que é qual é a sazonalidade do prêmio da soja. Como é que ele tende a se comportar de janeiro a dezembro de um ano qualquer? Aí a gente vê nesse gráfico dessa relação aqui. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, prêmio
lá embaixo. Entra o segundo semestre, prêmio mais valorizado. Por quê? O que está acontecendo aqui no primeiro trimestre do ano? Pico de colheita da soja, Brasil exportando soja como se não houvesse amanhã, Brasil lotado de soja, prêmio em baixa. Se o prêmio reflete a minha base de oferta e demanda e eu estou mais ofertado no pico de colheita, prêmio fica mais baixo ali. Segundo semestre, o Brasil já exportou muita soja, as indústrias já esmagaram, processaram muita soja internamente, começa a diminuir os estoques. O que acontece? O prêmio da soja tende a subir. E faz máxima aqui, geralmente em outubro, novembro, esse período do ano, quando a gente vê prêmio mais valorizado. O prêmio é o que explica aquela nossa noção de senso comum de, opa, pico de colheita, cai o preço do grão. Pico de entre safra, sobe o preço do grão. Quem é que está atuando por trás das cortinas é o famoso prêmio de exportação. Então eu falo, pessoal, quando que ele é mais fortalecido? Setembro, outubro, novembro. Justamente o período dos próximos 3 meses que a gente vai entrar. Então a gente pode ter ainda viés de valorização do preço da soja se continuar essa guerra tarifária. E o ponto de atenção que eu chamo é o seguinte: era para a soja no Brasil ter valorizado muito mais com aquela estabilidade de Chicago que a gente viu ali e o prêmio no Brasil subindo com a guerra tarifária. A gente só não viu isso em reais por saca, por quê? Porque o câmbio jogou contra. Tanto é que se a gente for analisar essa relação que eu trago para vocês agora, do preço da soja em dólar no gráfico da esquerda versus o preço da soja em reais por saca, o que aconteceu com o preço da soja em dólar? Não para de subir desde o início do ano, pessoal. Janeiro de 25 chegou a bater 22 dólares a saca da soja no porto de Paranaguá. Mais recentemente chegou a bater 25. Isso é 3 dólares de alta. Se o câmbio tivesse permanecido naquele 6, 6,20, isso era o quê? Era uma alta em reais de 18 reais por saca. Uma alta muito mais forte no preço em reais. Isso não aconteceu se a gente de fato vê a cotação aqui em reais, que é aquela que reflete o quê? Reflete o terceiro e último fator, que é o câmbio. Câmbio o preço da soja no início do ano, 138. Mal e mal batendo 138 agora. Toda a alta de preço da soja só para chegar no mesmo nível do ano. Só que se a gente olha em dólar, na verdade está muito mais alto do que o preço do início do ano. E aí a gente entra nesse último fator que eu trouxe para vocês. Como é que se comporta a taxa de câmbio? Como é que ela fechou 2024? 6,19, quase 6,20. O que acontece? O câmbio valorizou. Ele caiu dos 6,20 para quase 5,40 recentemente. Então, tudo que foi essa valorização do câmbio tirou valorização de preço da soja. Porque para cada dólar de soja que a gente vendia, antes a gente recebia R$ 6. Agora a gente recebe 5 e uns quebrados. Ou seja, recebe menos, porque o câmbio jogou contra. Hoje ele está mais próximo de 5,60, oscila a guerra tarifária jogando muito, mas antes do problema do Brasil e Estados Unidos ele estava em 5,40. Qual que é a perspectiva que os economistas aqui na equipe projetam, o pessoal que faz cenário macroeconômico, eu faço só commodity do agro, o que é que eles projetam? Projetam um câmbio de 5,70 em 2025 e um câmbio de 5,80 em 2026. Ou seja, os economistas nos dizem que ainda tem viés para valorizar a soja só olhando o fator câmbio, que é para estar mais desvalorizado do que está atualmente. O que é que eu fecho, justamente voltando para os 3 fatores formadores de preço, é que se a gente olhasse só Chicago e prêmio, a soja deveria ter subido quase R$ 20 por saca, R$ 18 por saca. Só que o fator câmbio caindo de 6,20 para 5,40 tirou uns R$ 12 por saca, abocanhou o resultado. Resultado final, a soja valorizou uns 6, R$ 8 a saca esse ano. Mas em reais, em dólar subiu muito mais. Então, para juntar essa perspectiva final de preço, os próximos 3 meses, se o câmbio continuar desvalorizando, voltar mais próximo de 5,70, 5,80 e prêmio continuar subindo, como historicamente tende a subir naquele período, temos sim um bom viés de valorização de preço da soja ainda. E se a gente olhar para a temporada 25, 26 e olhando 26 lá para frente, os prêmios ainda estão elevados com a guerra tarifária China e Estados Unidos. Pode ser um bom momento para travar preço futuro agora, travar os custos de produção com a soja com o prêmio valorizado, antes que os Estados Unidos e China entrem no consenso. Mas o grande viés ainda é de estabilidade de preço para a soja no ano que vem, se a gente considerar Chicago, mas o que vai continuar acontecendo cada vez mais? Um movimento muito pronunciado de cair muito forte no pico da colheita do grão e depois ele subir na entre-safra, como veio acontecendo esse ano com a soja. Por quê? Porque a gente cada vez mais tem um problema de déficit de armazenagem e isso impacta diretamente esse fator prêmio aqui. O que nos leva diretamente, agora eu chamo atenção para o mercado do milho. O que é que vai acontecer no mercado do milho? Exatamente esses altos e baixos que eu falei para vocês. Olha o preço do milho na referência São Paulo aqui, né? R$ 85,00 a saca, vem a colheita do safrinha 23, junho e julho aqui, ó, despenca. 2024, milho de R$ 70,00 a saca, vem a colheita do safrinha junho e julho aqui, ó, despenca de novo. 2025, milho está na máxima, R$ 90,00 a saca, uhul, todo mundo feliz. Vem o pico de colheita junho e julho aqui, safrinha, milho despenca de novo. Cada vez mais, pessoal, a gente vai ver esse movimento de preço do grão sofrendo no pico da colheita por conta do nosso problema de armazenagem.
Não tem como o preço não desabar se não tem, você está todo mundo botando milho em céu aberto e está louco para vender aquilo para não apodrecer e perder o grão. Está todo mundo botando no silo bolsa, com às vezes uma qualidade de armazenagem que não é a melhor dos mundos, pressão de oferta lá no alto. E falando nessa pressão de oferta, o que aconteceu com a produção de milho safrinha no Brasil? É a melhor dos últimos 2 anos, mais de 108 milhões de toneladas. Eu chamo a atenção para o mercado do milho também, que a gente não vai aprofundar tanto aqui para depois falar um pouco mais de insumos, mas cenário global de relação estoque-consumo cedendo, guerra tarifária China e Estados Unidos joga a favor dos prêmios dos bases de milho também. Só que no pico de colheita, se a gente continuar tendo safras boas, como foi o safrinha foi boa esse ano, vai desabar forte no pico de colheita e depois retoma forte na entre safra, que é o que exatamente o que a gente observa se a gente vê a curva de futuros do milho aqui na bolsa no Brasil, na B3. Como é que está a curva dos futuros de agosto de 25 até agosto de 26? O milho subindo 10, 15 reais a saca, desde a mínima até a máxima ali na entre safra. Então, pessoal, cada vez mais o calcanhar de Aquiles da gente aqui no Brasil vai estar na comercialização, vai estar na armazenagem, vai estar num preço que desaba em pico de colheita, mas depois sobe muito forte depois. Se a gente olha o gráfico de preço do milho, essa é exatamente a história do preço do grão. Desaba na colheita, recupera na entre safra. Desaba forte na colheita, recupera na entre safra. Recupera na entre safra e desaba forte na colheita. E a curva de futuros mostrando a mesma coisa hoje. Então tem viés de valorização do preço do milho nessa entre safra sim. Claro, tem algumas dúvidas sobre o programa de exportação de milho no Brasil, vai ser uma safra próxima de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos, que compete exportação com a gente também, mas por hora ainda tem um viés de valorização na entre safra do milho, sim. Só que fica esse alerta que cada vez mais vai ser comum preço desabar no pico de colheita. Por isso que vai ser cada vez mais essencial você fazer uma boa venda futura, travar esse preço antes. O preço do milho vinha subindo no Brasil, muitos produtores ficavam com o pé atrás de, não vou travar o milho alto, deixa eu ver na colheita. Só que aí quando já chegou a colheita, você já perdeu o bonde. Já é tarde demais. Se todo mundo já colheu bem, então o preço já caiu. Então, façam uma boa gestão de risco e aqui a gente está dando boas perspectivas para vocês, também de estabilidade do preço do milho 25, 26, mas podendo subir na entre safra, desabando sempre forte nesse pico de safra. E para a gente fechar com a parte de insumos agora aqui, e insumo é aquilo que interessa a todo mundo, né? Seja o pecuarista, seja o produtor de grãos, todo mundo quer saber o preço do adubo e fertilizante, né? O que vai acontecendo com o preço do fertilizante no Brasil nesses últimos anos aqui? O que eu estou botando na tela para vocês? Aí em reais por tonelada, o preço de ureia, MAP e cloreto de potássio, fontes de nitrogênio, fósforo e potássio. Os famosos NPKs, grandes fontes que a gente usa aí, ureia, MAP e o famoso KCl. Como é que estava o preço antes da pandemia? R$ 2.000 a tonelada. Vem a pandemia, a alta do petróleo, guerra na Ucrânia, faz uma máxima, MAP de mais de R$ 7.000 a tonelada em 2022, adubo em máxima histórica. De lá para cá desaba o preço do adubo, vinha ficando estável ali em 24 e começa a subir agora o preço de alguns adubos aqui no Brasil nesses últimos meses. E o que está acontecendo com o preço fertilizante? Né? Ele vai continuar subindo? Vai ficar mais caro? O que eu posso esperar daqui para frente? Da mesma forma que a gente entendeu o fundamento de milho, soja e pecuária, vamos entender o que é fundamento de fertilizante, pessoal. Tá? Se a gente for ver de forma bem prática, do que é que depende o preço do adubo? Se fosse para botar dois fatores só, um fator de oferta e um fator de demanda, eu colocaria do lado da oferta, primeiro, esse fator aqui. Ó. O que a gente está vendo no gráfico? E eu boto um gráfico aqui ó, desde 1960 para a gente ver como essa relação é fortíssima. Inegável. Se o cara não acertar essa relação, ele não acerta o preço do adubo. Linha preta, a gente tem uma média de preços de commodities de energia. O que é commodity de energia? Petróleo, gás natural, principalmente. Na linha azul, o que eu estou mostrando para vocês? O preço médio de fertilizantes CNPK no mercado global. O índice de preços de fertilizantes do Banco Mundial. Olha aqui, pessoal, como quando fica estável o preço de energia, fica estável o preço de adubo. Sobe o preço de energia, sobe o preço de adubo. Baixa o preço de energia, baixa o preço de adubo. As duas linhas são praticamente a sombra uma da outra. O que isso aí nos diz? Quando fica caro o custo de energia, o custo do petróleo, do gás, fica caro o fertilizante. Fica barato o custo de energia, o custo do gás, fica barato o adubo. E por que isso acontece? E é aquilo que eu sempre falo, pessoal, em termos práticos, o que é um adubo? Um adubo não é nada mais do que uma rocha que foi minerada, triturada, tratada com ácido e pronto, está lá na lavoura do produtor aplicar. Isso vale principalmente para fosfatados potássicos. O que acontece quando você pega um adubo fosfatado na mão? Parece que é uma brita roxa, né? Parece aquilo. Por quê? Porque de fato, em essência, praticamente é uma brita. O fosfatado vem do quê? Da rocha fosfática. O cloreto de potássio, que parece uma brita vermelha, vem do quê? Vem do sal de potássio, uma rocha também. E como é que você consegue produzir a partir de rocha? Produz quem está no setor de mineração.
que eu preciso para produzir fosfatado? Minerar a rocha fosfática. Potássio, minerar sal de potássio. E o setor de mineração, pessoal, ele é extremamente intensivo em custos de energia. Imagina aquelas brocas gigantes, aquelas máquinas de mineração, o quanto que não gastam de combustível, diesel, gás natural comprimido para fazer operar aquela broca gigante que vai minerar a rocha fosfática, minerar cloreto de potássio, que depois vai fazer o quê? Botar na caçamba de um caminhão que vai gastar litros e litros de diesel para depois levar para a planta processadora, que depois vai fazer o quê? Botar na caçamba de outro caminhão que vai levar para o porto, que o Brasil importa a maioria desses produtos, 85% do adubo é importado, aí vai botar no porto lá na Rússia, lá no Marrocos, botar onde? No porão de um navio, navio que vai atravessar o mundo para chegar no Brasil, gastando o quê? Com frete marítimo. O frete marítimo depende do quê? Depende da gasolina. A gasolina é commodity de energia porque é petróleo no final das contas. Então, energia cara é adubo caro. Energia barata é adubo mais barato. Da mesma forma que se fica mais barato o boi, fica mais barata a carne, é a mesma relação. Um é insumo de produção do outro. Ficou barato o petróleo, ficou barato minerar. Se ficar barato minerar, eu consigo baixar o preço do adubo no final das contas. Isso é o que explica do lado da oferta. Se a gente pegar o outro fertilizante que eu mostrei para vocês ali, a ureia é a exceção entre os adubos, porque ela não é um produto que é minerado, extraído. Ela é um produto que, na verdade, é fabricado. E fabricado a partir do quê? A partir do gás natural, que também é uma commodity de energia. Então, eu pego uma commodity de energia como o gás, eu queimo o gás, eu produzo amônia, produzo uma série de processos químicos industriais e produzo a ureia no final das contas. Se o gás está caro, a ureia está cara. A gente tem dados da Associação Americana do Gás que mostram que quase 80% do custo de produção de ureia é simplesmente gás natural. Então, essa família das commodities de energia ficando altas, fica alto o adubo também. O complexo de energia é quase um irmão siamês do complexo de fertilizantes. Isso é o que explica do lado da oferta de adubo. Saber se o preço da energia vai ficar mais caro ou mais barato. Aí tem um outro fator que a gente tem que entender também, que é o que eu falei para vocês antes, são dois fatores. O primeiro é a energia, o segundo é o quê? O segundo é o que explica a demanda de adubos. E eu vou mostrar esse mesmo gráfico, manter o preço fertilizante e só trocar a família das commodities de energia pelo quê? Pela família das commodities agrícolas. O que a gente vê agora? O preço médio de adubos na linha azul e o preço médio de commodity agrícola na linha verde. Isso aí é uma cesta das commodities do agro. Tem desde o boi até o café, a soja, o milho, o algodão, açúcar, tudo que o agro produz está aí. O que a gente vê? Claramente esse mesmo padrão de se um está estável o agro, está estável o preço de fertilizante. Começa a subir preço de commodity agrícola, sobe o preço de fertilizante. Começa a cair preço de commodity agrícola, cai preço de fertilizante. Por quê? Para que serve um fertilizante? Se a gente for ver em essência, aumentar a produtividade agrícola. E quando que eu quero aumentar a produtividade agrícola? Quando o preço da soja está R$ 200 a saca, quando o milho está R$ 100 a saca, quando o boi está R$ 350 a arroba, quando o café arábica está R$ 2.500 a saca, e assim por diante. Quando as commodities do agro estão bombando, todo mundo compra mais adubo. Só que quando a commodity está em baixa, aí aquele cara que nunca nem fez uma análise de solo na vida e falou, opa, não, peraí, deixa eu ver quanto que eu tenho de potássio, de fósforo no solo aí, vou botar só o que precisa de adubo, aí diminui a demanda de fertilizante quando o preço está baixo. É por isso que eu falo, pessoal, não é à toa que em 2022 o preço da soja estava R$ 200 a saca e o preço do adubo estava R$ 7.000 a tonelada, o MAP. Não é à toa que o milho estava R$ 90 a saca ali em 2022 e a ureia estava R$ 6.000 a tonelada. Quando está alto e quando está no boom dos grãos e está no boom do agro, está no boom de preço de fertilizante. O que a gente tem que ver? Qual que é a perspectiva das commodities do agro, no geral, e qual que é a perspectiva de commodities de energia, no geral, para ter um nível de preço de fertilizante, para ter uma ideia de como tende a se comportar os NPKs. Se a gente for ver as projeções do Banco Mundial para preços de energia e preços agrícolas, a gente vê que 25 e 26 permanece relativamente estável, os preços de energia. Se a gente vê preço de agrícolas, 25 e 26, permanece relativamente estável, ou seja, não tem um viés de encarecer preço de fertilizante de forma significativa. Não é para o adubo ficar significativamente mais caro, explodir preço. E também não é para ficar muito mais barato, é para justamente ter um viés de estabilidade. Agora, o que é que vem perturbando o preço do adubo, fazendo ele subir, como a gente viu no Brasil no curto prazo? Aí é uma série de problemas políticos. É a China, que é o segundo maior fornecedor de adubo para o Brasil, suspendendo exportações para manter uma oferta interna maior do produto. É a Índia, que é um grande consumidor de fertilizante em nível global, só que não faz essa compra de adubo da mesma forma que o Brasil, que é diversificado ao longo do tempo e cada produtor compra o seu, mas sim uma grande licitação de compra, os famosos tender que a gente chama. Aí a Índia vai lá, compra um monte. Aí você tem uma guerra Israel-Irã, lembrando justamente desse conceito de preço de energia, né? Por que isso impacta tanto o preço de fertilizante? Guerra Israel-Irã, quando estava na ativa ainda.
Porque o Irã é um grande produtor de fertilizante, grande produtor de ureia. Será que é por acaso que ele é um grande produtor de petróleo e gás? Não, não é por acaso, é exatamente o que a gente falou antes, depende um do outro, complexo de energia. Isso fez o preço do adubo subir, o nosso câmbio, quando chegou a desvalorizar, bater 6, encareceu a importação, uma série de fatores políticos. E dentre esses fatores políticos que vêm causando incerteza, porque eu quero trazer a perspectiva para vocês de forma geral, a estabilidade de preço, tem esse outro fator aqui, que é uma terceira assunto de tarifas, né? Que o Trump parece que ele já olha para a gente aqui no agro no Brasil, esses caras já têm pouco trabalho para fazer, né? Já é uma função trabalhar no agro, acho que eu vou dar mais coisa para eles ainda. Que daí é um outro viés de tarifa, que é o que? Os Estados Unidos ameaçando todo mundo que faz comércio com a Rússia. Por quê? Os Estados Unidos quer que a Rússia encerre a guerra na Ucrânia. Só que a Rússia não quer encerrar. Não quer a paz que o Trump está pedindo. Aí o que o Trump pensa? Ah, então beleza, vocês não vão encerrar a guerra lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tarifar todo mundo que compra produto de vocês, porque daí se ficar mais caro o produto de vocês e não comprarem, a Rússia não vai ter dinheiro para financiar toda a indústria bélica e comprar armamento, comprar equipamento, pagar soldado e assim por diante. Então eu vou parar a guerra de qualquer jeito, é isso que ele está falando. Só que a gente vai e pensa, bom, se surgir essa tarifa de fato, essa lei anti-Rússia que estavam chamando, né? E respingar em quem compra produto da Rússia, aí, pessoal, do lado de insumos, a gente pode ter um grandíssimo problema. Porque a Rússia é o quê? Um dos grandes fornecedores de fertilizante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Se a gente for ver do total que o Brasil importa de fertilizante aqui, ó, a Rússia é quase 30% do que a gente compra de adubo. Foi o dado fechado do ano passado. Combustível, diesel aqui, a Rússia é quase 15% do que a gente compra de diesel. Aí a coisa já fica um pouco mais complicada para o nosso lado se entrar em vigor essas tarifas aí anti-Rússia, digamos assim, que é o Trump tarifar países que compram da Rússia diretamente. Isso vai respingar direto em fertilizante e combustível. Então é mais um fator de incerteza. O que é que eu trago para vocês? O cenário político para fertilizante hoje, olha, é difícil achar um cenário que estava tão incerto quanto está hoje. Talvez ali no pico da guerra Rússia e Ucrânia. Mas é muita notícia saindo de muito lado e não tem como dizer como é que vai se desenrolar. Política é a coisa mais impossível de se prever. Eu sempre faço a brincadeira interna com os colegas do Sicredi nas nossas lives mensais aqui, que é, se eu tivesse o WhatsApp do Trump, eu perguntava para ele, vai ter tarifa ou não vai? E aí eu avisava vocês todos aqui. Até lá, pessoal, política é extremamente imprevisível. Da mesma forma que o Trump já botou tarifa, já tirou tarifa, já repôs, já retirou de novo, não tem como prever. Mas o que eu posso passar para vocês, o que é fundamento de preço, é aquilo que a gente viu antes, viés de estabilidade de preço de adubo, se a gente for olhar só para os fundamentos de energia e commodities do agro. E aí vem o grande ponto, e para a gente encerrar aqui, né? Vem aquela questão clássica, pô, Felipe, se é viés de estabilidade, o que eu faço com o adubo então? Eu compro adubo agora, eu espero para travar lá na frente o pacote, o que eu faço? Quando eu compro? Né? E é aquela pergunta que eu sempre falo que ela já nasce errada. Porque perguntar qual a hora de comprar já é uma pergunta muito errada. Vamos parar para pensar e refletir um pouco, né? Como é que o produtor tende a vender a safra dele? A soja, por exemplo. Ele vende futuro antecipado para travar uns custos de produção, talvez faz umas operação de barter lá. Depois chega na colheita, ele vende uma outra parte da soja para pagar as contas, que tal o custeio dele no Sicredi. Depois ele guarda uma parte do grão na entre safra para especular um preço mais alto, vende melhor depois. Ele vende como a safra de grãos dele, ele vende de forma diversificada ao longo do tempo. Como é que é o momento de fazer a trava aquisição de insumos? É justamente o dia mágico do ano, que baixa o santo no produtor e ele trava semente, químico, fertilizante, tudo num dia só, com a trade, com a revenda, com a cooperativa de produção, quem quer que seja que ele compre. Qual que é o sentido disso? Vamos parar para pensar. O que poderia ser uma alternativa melhor do que a do dia mágico do ano e o que tem de tão errado com isso, né? Se você trava tudo num dia só, você está fadado ao rolar dos dados do destino e o que Deus botou no mercado de commodities ali. E aí você se amarra naquele dado. Que é aquilo que eu falo, o que é a fábrica de arrependimento? Relação de troca mal feita. Travou todos os custos num dia só. O cara vai viver chorando que, eu travei a relação da soja, 28 saca a tonelada do adubo. O meu vizinho ali, o João, travou só 24. Me dei mal, tive azar. Não, você se amarrou num dia só. O que pode ser mais interessante? Diversificar da mesma forma que você diversifica a venda da safra, diversifica a aquisição dos custos. Ora, se a gente for ver a fórmula do lucro, aquela mais simples possível, lucro é igual a receita menos custo. A minha receita eu estou diversificando ao longo do tempo. Custo é o quê? É o dia lá que meu time ganha na noite antes, eu estou empolgado e eu vou travar e fechei todo o pacote. O que pode ser mais interessante? Faz a conta da relação de troca. Grão adubo, tá bom? Trava 30% dos seus custos de produção, por exemplo. Passa um mês, 2 meses, faz o mesmo exercício de novo, tá boa a relação de troca?
Trava, sei lá, mais 30%, 20% dos seus custos. E aí você vai travando custo ao longo do tempo. Por quê? Porque aí você vai estar obedecendo o fundamento de mercado, que é o quê? Grão tende a acompanhar adubo tende a acompanhar grão. Se eu vou travando ao longo do tempo, eu consigo captar essas tendências de altas e baixas. De travar uma soja a R$ 200 a saca quando o adubo está 7 mil. E depois, quando caiu a soja, eu travei um adubo mais barato também. Porque a gente viu que o fundamento de mercado é o agro acompanha preço de fertilizante. Se você escolhe um dia do ano, a chance de se arrepender é muito grande. Porque aí pode ser o dia do tarifácio, pode ser o dia do petróleo, que aconteceu isso aqui, pode ser o dia do problema de exportação, pode ser o dia do. Uma série de fatores. Diversificar custos, tão importante quanto diversificar receitas. Tá? Então, isso é mais uma das coisas que a gente tem que pensar, não é só na área de mercado, não é só informação, é o que a gente faz com essas informações. E aí, pessoal, agradeço a presença de vocês hoje aqui nessa palestra que a gente trouxe para o Sicredi, do Sicredi, essa live com vocês, nessa nossa intenção de agente, uma instituição financeira cooperativa, poder ajudar o setor na parte do que remete a nós, que é o financeiro. Que a gente fala de mercado, a gente fala de oferta, demanda, tendência de preço de commodity, porque no campo, como eu falei, o produtor já é muito bem assessorado. Na hora de responder o quanto eu produzo, já tem um monte de gente que ajuda ele. Na hora de responder por quanto eu vendo, aí a gente Sicredi tenta se posicionar e está junto com o produtor. A gente tem nossos relatórios mensais de oferta e demanda, de análise de preço. Eu brinco que o Brasil é como se fosse aquela criança ou adolescente que teve o estirão do crescimento ali, e ficou maior do que as suas roupas. A roupa ficou apertada e a roupa é como se fosse a logística, ela não cresceu, não acompanhou junto o nosso crescimento no agro. Então isso é uma coisa que vai, e agora eu trago para o segundo ponto, respingar diretamente na gestão da comercialização. Quem não conseguir ter um silo para suportar essas oscilações, vai ter que ser bom na comercialização. E aí que é aquilo que eu falo. Para a gente ter a receita no final das contas, é o quanto eu produzo e por quanto eu vendo. Só que a gente tem que entender uma coisa, o mundo do quanto eu produzo é aquele onde eu trabalho com o braço. Eu estou regulando uma plantadeira, eu estou suando lá no campo, eu estou botando a cauda no pulverizador, eu vou aplicar. Esse é o mundo do quanto eu produzo. O mundo do por quanto eu vendo não é um mundo onde eu trabalho com o braço, é um mundo onde eu trabalho com a cabeça. E aí já fica um pouco mais difícil. E aí que eu falo, eu chamo a atenção a gente começar a ver sobre isso. O seu resultado importa tanto quanto você colhe, por quanto você vende. Quem está um pouco mais inteirado numa tendência de mercado, já entende de produtos de trava de preço, de como é que eu faço uma operação de hedge, já vai se diferenciar muito, já vai estabilizar e melhorar muito os seus resultados. Isso que a gente tem que entender que são dois lados de uma mesma moeda, que é a moeda do resultado, né? O que eu produzo no campo e por quanto eu vendo aquilo depois. Então eu falo, tão bom quanto o nosso trabalho com o braço que a gente faz no campo, tem que ser o trabalho com a cabeça que a gente faz na comercialização, na gestão de risco, garantir bons preços. E é isso aí, pessoal. Esse é um dos grandes desafios que eu vejo para a gente. Uma coisa interessante de observar é uma economia que já está mais avançada no agro, se a gente olhar para os Estados Unidos. Lá, vários produtores sabem operar com um contrato futuro, com opções, fazer hedge, trava de preço, estratégia de comercialização. Isso é uma coisa que cada vez mais para nós no Brasil vai ser importante e vai definir resultado. Então, esse é um dos grandes desafios que eu vejo aí. Uma boa pergunta do colega que trouxe para a gente. Via de regra, a gente não tem uma época que sempre seja a melhor para travar uma relação de troca, né? Se a gente pensar numa relação de troca futura, são vários fatores que podem influenciar o preço da soja, vários fatores que podem influenciar o preço do adubo. Como eu falei, justamente por a gente não ter um momento que seja o ideal é diversificar, né? A diversificação, se a gente vê no âmbito de investimentos, o pessoal sempre fala, não, diversificar é uma proteção contra a ignorância, que é o fato de que eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo prever o futuro, eu não consigo ter uma bola de cristal. Então, simplesmente o ato de constantemente estar vendo as oportunidades que você tem de fechar uma relação de troca ali, o preço da soja, o preço do adubo, como é que está a sua margem, é interessante justamente conseguir travar isso ao longo do tempo. E para daí a gente conseguir ficar mais próximo do que é a média da relação de troca daquela safra. Porque se a gente for ver em um ano qualquer, vai ter uma relação de troca às vezes muito ruim no dado mês do ano, vai ter uma outra relação de troca muito boa no dado mês do ano. Só que se eu escolher só um mês, eu estou jogando contra a sorte ou a favor da sorte, dependendo de como rolar esse dado, né? Então, se eu fizer isso ao longo do tempo, eu estou conseguindo um custo médio, né? Muito se fala em preço médio para vender a safra, também é importante pensar num custo médio, né? E às vezes o produtor pode pensar, não, Felipe, mas eu negociando numa levada só, eu consigo desconto e baixar preço e assim por diante. E eu sempre falo, né? Pô, o desconto tem que ser no mínimo tão bom quanto à variabilidade do preço do adubo. O que eu quero dizer com isso? O cara conseguiu um desconto de $50 no adubo. Se no mês que vem ficar $60 mais barato, já não valeu de nada o desconto, porque simplesmente a volatilidade do mercado já limpou isso, né?
E essa é a grande realidade para insumo. Fertilizante mais ainda. Fertilizante tem uma margem muito apertada. É difícil conseguir espremer uma empresa de insumos, uma trade, na hora de fazer uma relação de troca. Então, sempre falo, o melhor é a gente fazer um custo médio, que esse custo médio, depois a gente tendo um preço médio, a gente tem também uma margem que lá no final das contas vai ser uma margem média. E na média a agricultura tem que ser rentável. Porque se na média a agricultura não é rentável, o custo não fecha, ninguém mais se alimenta. Então esse é o grande lance que a gente tem que entender, a premissa de que no longo prazo a agricultura tem que sempre ser rentável. Se a gente está fazendo isso, várias transações de custo de venda ao longo do tempo, eu estou tentando acompanhar essa média. Então esse é o grande ponto. Quando a gente vê o cenário de mercado hoje, eu falei, uma das coisas que chama atenção para grãos, pelo menos, né, é a gente vê que tem prêmios mais elevados por conta da guerra China-Estados Unidos, da guerra tarifária, né? Então, se a gente vê cotação futura de soja 2026, ainda pode a gente aproveitar um preço que é bom, que talvez chegando no pico de colheita, se concretizando uma safra gigante, a gente tendo um problema de armazenagem, talvez na hora lá desaba um preço, como eu falei. Então, você hoje talvez travar um preço futuro num vencimento de colheita, né? Pode ser algo interessante. A gente travar um custo de produção ali, como eu falei. A gente tem um patamar de preço bom para isso. Se a gente pensar na pecuária agora, a gente queria talvez entrar um pouco mais a fundo, né? Quem entende do mercado, com o preço baixo do boi que a gente tem hoje na bolsa, pode ser interessante comprar opções, né? Call de boi gordo, né? Na expectativa de talvez retomar esse preço lá na frente. Mas a gente já está entrando um pouco mais na complexidade. O grande cenário que a gente tem hoje, como eu falei, é favorável para grãos, para você pelo menos travar uma parte da safra com esse prêmio mais valorizado. E do ponto de vista do boi, como eu disse, no curto prazo a gente está enfrentando essa turbulência do tarifácio, mas no longo prazo é um bom viés para preço do boi gordo nesses próximos anos. Então, em termos de estratégia, quem fizer uma boa estratégia vai saber aproveitar esses dois cenários de mercado. Eu comentei que eu faço relatórios mensais de mercado também, né? E nesses relatórios eu coloco a projeção de preços mês a mês para os próximos 12 meses, tanto para a soja quanto para o boi. Então, por exemplo, se você quer saber a projeção de preço do Sicredi para fevereiro de 2026, qual o preço que vai estar lá, a gente tem uma tabela com isso. Eu estou abrindo rapidamente aqui o site só para mostrar, que eu acho que é interessante de ilustrar isso. E essa é uma das ferramentas que a gente pode usar, tá? As nossas projeções de preço. Eu não mostrei hoje aqui por conta do tempo e a gente conseguia encaixar tantas commodities juntas, mas depois a gente tem uma tabela ali com 3 cenários. Um cenário para aquele produtor que é um pouco mais otimista, o cenário de base que a gente chama do mais provável de acontecer e um cenário mais pessimista, né? Pessoal, só para mostrar, isso aqui é o relatório mensal que a gente produz, a gente chama de Panorama Agro, né? E tem várias sessões para ajudar produtor de todo o Brasil, arroz para a região sul, soja aqui. E se a gente entrar na seção de soja, por exemplo, tem as nossas projeções aqui, ó. Então eu abri o relatório de maio, só para a gente ter uma ideia, e a gente vê, ó, lá em maio a gente projetava quanto que seria o preço da soja nesses próximos, até maio de 2026. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje a soja está 139, a gente projetava 137 aqui, muito parecido, né? Um cenário com alta de preço, um cenário com cenário base e um cenário de baixa de preço, né? Boi é a mesma coisa, se a gente for ver o boi, é uma commodity que a gente vinha acertando o preço por 6 meses seguidos praticamente, né? Se a gente vê a projeção de preço do boi, hoje a gente dizer o quê? Que o boi devia estar R$314 arroba, né? Quanto que estava antes do tarifaço do Trump? 314. Hoje está mais próximo de 295, mais pendendo para o cenário pessimista. Então a gente dá esse subsídio aqui para os agricultores de, ó, a gente dá 3 projeções de preço, um cenário mais otimista, um cenário mais base e um cenário mais pessimista. Essa é uma ferramenta que é interessante que a gente pode oferecer para vocês também e que é livre para todo mundo baixar, tá lá no site do Sicredi na internet.